fortaleza da nossa cidade é você. Começando aqui novamente nosso ciclo de palestras, trazendo temas de interesse da sociedade, de interesse do parlamento e também de interesse técnico. Dessa vez, nós temos um tema, um assunto que, de fato, está na crista da onda por alguns anos, mas também pelo fato de que ontem foi comemorado, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dia 2 de abril, todo ano, há essa data, essa marca, e, claro, muitas vezes a gente precisa lembrar que esses dias servem para nos pontuar a necessidade de pensar sobre determinadas questões, causas, mas todo dia é dia de se pensar, nos nossos aspectos da sociedade e tudo mais. Enfim, esse tema, em particular, me é muito caro e já vai ficar bastante claro por quê. O importante é que nós temos cada vez mais um interesse, uma mobilização de muitas pessoas em torno desse tema e a gente precisa cada vez mais de uma diversidade de perspectivas. Isso também é um ponto que vai ficar claro, eu acredito, com essa palestra. Mas, como eu falava, o mundo do autismo e das pessoas com deficiência, de um modo geral, tem um lema que é dito muitas vezes, que é o nada sobre nós sem nós, E acontece que, assim, autista, assim como qualquer pessoa com deficiência, não se define pelo que é ou não capaz, Isso tem sido, ao longo da história, um grande problema, as pessoas entenderem que as pessoas com deficiência se definem pela deficiência, quando, na verdade, há uma série de elementos que a gente pode conversar e discutir a partir dessa ideia do que é deficiência. E aí, uma pequena provocação, que às vezes pode parecer óbvio, mas é fato: autista, pessoas com deficiência, são, antes de tudo, gente. Gente nasce, gente que se desenvolve, cresce, às vezes casa, se reproduz. Foi o meu caso. Foi o meu caso porque eu sou uma pessoa que está no espectro, eu sou autista, assim como a minha filha, de 6 anos. E, veja, esse olhar que trata de pessoas como gente é um olhar antropológico. A gente tem aqui exatamente uma professora, pesquisadora e antropóloga social, que é a Valéria Aidos, está aqui a convite, com muita satisfação da minha parte, que eu já conhecia o trabalho dela de antes, e é uma grande alegria, Valéria, ter você aqui com a gente, tá? Antes de ele passar a palavra, eu vou logo avisar aqui ao pessoal, a gente está sendo gravado, desde o começo, isso também vai ser muito possivelmente compartilhado na TV Fortaleza, e outros meios de comunicação da casa. O site tem sido um parceiro muito forte também nesse sentido, a rádio. Então, a gente tem esses meios, além da gravação que a gente pretende, sim, disponibilizar no nosso site. Muito em breve a gente está procurando agilizar esse processo para deixar sempre disponível. A participação do público, a gente pede que seja via chat. Então, escrevam, tá? O chat é um espaço aberto para a gente receber, a gente faz a avaliação das perguntas, dos comentários e traz para a professora comentar também. E, por favor, é uma recomendação assim, que facilita muito, especialmente para a gente emitir os certificados, lembrando que é uma palestra de até 2 horas, então a gente consegue emitir um certificado pela Escola do Parlamento, que coloque o nome completo, se possível, no chat, que isso facilita a gente fazer esse controle, tá bom? Então é isso, gente. Nossa Escola do Parlamento hoje recebe a Valéria. Professora Valéria, seja bem-vinda. A palavra está com você. Boa noite, gente. Então, sou a Valéria, sou cientista social, com mestrado e doutorado na antropologia social. Já no doutorado eu trabalhei com inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho
e depois os meus 2 pós-doutorados têm sido no grupo que o Sávio faz parte, né, também. Eu tenho convivido no WhatsApp, com encontros mensais, com um grupo de hoje esse grupo tem uns 50 autistas adultos, com diferentes níveis de suporte, de diferentes áreas do conhecimento, dentro ou fora da academia, dentro ou fora do mercado de trabalho, formal, informal, enfim, de todas as formas aí, que é o leão por dia que todo mundo sempre tenta matar. Antes da gente começar, eu sou uma mulher branca, de cabelos crespos, longos, castanhos, eu uso óculos, um óculos com um aro quase transparente, não uso maquiagem, estou com uma camiseta preta e eu estou no meu quarto, que é o lugar mais silencioso da sala, porque eu não consegui ter a habilidade tecnológica do Sávio de colocar esse fundo que ele me mandou. Eu acho melhor eu compartilhar, sabe, o PowerPoint, porque eu fico com maior domínio de quando eu quero passar, não fica aquela coisa, pode passar, que eu acho meio desconfortável, assim. Tudo bem, mas precisando eu estou à disposição, tá, professora? Mas antes de eu colocar o PowerPoint, que vai falar um pouco de onde eu falo, eu queria também dizer de onde eu falo de uma forma mais informal, assim. Como o Flávio falou, né, a antropologia vê pessoas como gente. Claro que muita gente vê pessoa como gente, pode parecer óbvio, mas em termos epistemológicos, ou seja, como é que a gente constrói conhecimento nas ciências humanas, não é tanto, porque tem uma metodologia específica, tem uma postura com relação à pesquisa também diferente de outras ciências humanas. Então, vou falar um pouquinho, né, da onde eu falo. A gente tem usado, e eu gosto muito de uma teórica chamada Donna Haraway, que ela fala que nós temos saberes situados, ou seja, a minha possibilidade e as minhas condições, né, de produção do conhecimento são muito particulares. Elas são de uma mulher branca, de classe média, que teve muito poucas barreiras para a construção dessa trajetória, né, que fala de um ponto de vista da antropologia. Então, eu me considero uma antropóloga. Eu já vou falar o que isso significa com o PowerPoint, que vai ficar mais organizado. Mas eu quero dizer que eu nunca vou, e não me permito, e não acho que as pessoas têm o direito de falar sobre o que é ser pessoas neurotípicas, de falar sobre o que é ser autista, de como é ser autista. Assim como pessoas brancas não têm a menor condição de entender o que é ser negro, elas não sofreram o racismo na pele, e elas não têm essa experiência encarnada, né? Assim como eu não tenho uma experiência, uma trajetória de uma experiência encarnada do que significa ser autista, seja esse autismo de um nível 1, 2 ou 3 de suporte, porque é assim que a gente chama hoje. Eu vou explicar por quê também. Porque toda e qualquer palavrinha que a gente fala, qualquer conceito, qualquer categoria, tem uma história. Eles são socialmente construídos. Isso não quer dizer que eles não tenham corpo, não tenham questões emocionais, psíquicas, biopsicossociais e espirituais. Isso quer dizer que eles foram diferentes ao longo da história. Isso é muito importante a gente entender. E que o autismo, especificamente aqui, é visto de muitas perspectivas. De uma perspectiva religiosa, de uma perspectiva individual, de perspectivas coletivas, do modelo social, né, da deficiência, porque é visto como deficiência. Essa narrativa ganhou, né, é hegemônica hoje nas leis, já que a gente tem aqui também o pessoal do direito desde 2012. Então, é entendido como deficiência para todos os fins legais e várias outras questões que são fundamentais da gente entender, mas eu queria deixar muito claro que o que eu estou trazendo aqui, primeiro, não é opinião, né? É uma longa trajetória de estudos dentro das ciências humanas que está vindo para colaborar, né? Para somar e também, e principalmente, para desconstruir noções de autismo que geram efeitos ruins, violentos e nocivos para famílias autistas,
para crianças autistas, para adultos autistas e para pessoas que se entendem muitas vezes como neurodiversas por conta da palavra autismo na nossa sociedade ainda ser tão pejorativa. E eu acho que esses novos conceitos estão exatamente para quebrar isso. E eles surgiram no momento da história, e se eles surgiram em algum momento da história, e se eles são diferentes em diferentes lugares do mundo, né? Sinal que a gente pode desconstruir eles e reconstruir outros mais humanistas, né? Com menos efeitos capacitistas. Então, pronto, acabou, estava aí tudo que eu tinha para falar. Tô brincando. Mas né? Então, para ficar esse primeiro recado, né? Porque eu acho que algumas pessoas vão ter uma atenção, a gente fala de políticas da atenção, que são tão caras e tão importantes para entender pessoas neurodivergentes diferentes, né? A gente tem tempos diferentes, ritmos diferentes. Eu gosto muito da história, a antropóloga adora contar história, e por isso a gente tem as pessoas em primeiro plano na nossa pesquisa, que a gente quer escutar a experiência das pessoas, a gente quer entender no dia a dia como as coisas estão acontecendo. E esse é o nosso palavra aí do mundo do business, né, que a gente está falando do mercado de trabalho, nosso diferencial, que eu odeio, mas enfim, é uma palavra muito batida, mas é a nossa diferença da antropologia, é que a gente vai trazer essa contribuição. Não são grandes teorias macro, não são grandes constatações, não é uma defesa de lógica de argumentação para saber quem vai ganhar pelo discurso mais, né, convencedor da verdade, mas como que no dia a dia isso acontece, como que no dia a dia as pessoas estão vivendo essa experiência. Então, as histórias, o trazer a voz das pessoas autistas em primeira pessoa, que é o objetivo do projeto que eu e o Sávio fazemos parte, né? O autismo, traduzir-se autismo em primeira pessoa na prática acadêmica, né? Que é coordenado por pessoas autistas, por professores autistas da linguística, da literatura, da educação, e eu, a neurotípica infiltrada da antropologia, trazer essas narrativas. Então, eu queria aproveitar uns 5 minutinhos, 7, 8 minutinhos, antes de sistematizar um pouco mais esses aspectos históricos da perspectiva antropológica e o que ela vem contribuindo para as teorias do autismo, contando algumas narrativas, algumas histórias que eu estou aqui só de canal, né, para levar para vocês, porque são de autistas em diferentes espaços no espectro, né, de autistas com diferentes marcadores sociais da diferença. Então, autistas, homens de nível, um autista homem de classe popular, que tem também deficiência intelectual e é um autista nível 2 de suporte, que é o rapaz que eu acompanhei no meu doutorado, que eu dei o nome de Tomás. Um dos autistas do nosso projeto, que é professor doutor em literatura africana, e um pouco da narrativa dele, de como ele entrou no mercado de trabalho e todas as barreiras que ele teve que superar sozinho, né? Uma outra autista, produtora de conteúdo, pedagoga, nível 2 de suporte, que como é uma pessoa pública, eu vou trazer a história dela na voz dela, que é um vídeo de 5 minutos, que eu passei para o Sávio, espero que a gente possa passar para vocês, que é a Carol Souza, que é produtora de conteúdo, já falei, né? E que trabalha com isso em alguns canais de comunicação. E eu vou deixar só um spoiler da história, né, também de uma ativista da Abraça, Adriana Torres, que está falando de gênero e autismo e da importância do diagnóstico, né, da trajetória de mulheres autistas. Muito resumidamente, na minha tese de doutorado, eu acompanhei por 2 anos e meio o cotidiano do Tomás. O Tomás é um rapaz da periferia de Porto Alegre que descobriu pela... Opa! Alguém quer falar? Não, só esta minha filha que está aqui. Oi, queridona. Dá um tchau. É a Fernanda. Filha, Prazer, papai está trabalhando, lembra? É o tipo...
Vamos lá, acho vamos que lá. você é o tipo que bota a tela verde para as pessoas acharem tá, que ele tá no tablet. Viu? Tá Ou bom. ele tá em outro lugar. Tá Viu? certo, filha, vai lá. Então, que maravilhoso! Tá o sábio desmascarado. A tela dele verde. Isso. É um pouco Já- isso. É a sobre inter- isso, né? É sobre isso. O que a gente tá falando. Deixa eu aproveitar, Valéria, e fazer Diga. a minha autodescrição. Eu não fiz isso. Deixa, claro. Um erro meu, gente, perdão. Não, é normal, é E tudo muito novo, a gente esquece. exato, e aí a gente vai aprendendo, né? Exatamente essa é a ideia de uma escola. Então, aproveitando, eu sou um homem negro de pele clara, né? Estou em processo de descoberta da minha negritude, inclusive. Estou vestindo uma blusa preta, tenho barba, cabelo curto e estou com um fundo que é institucional com a logo da Semifor, da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento. Ao meu lado está minha filha, de vez em quando intervindo, dando um tchauzinho com a mão, ou mostrando o desenho dela da escola. Pronto, filhinha. Eu quero que você... Filha, papai está trabalhando. Lembra que a gente combinou? Vai lá para a vovó, vá. Vai lá. Pronto, professora, obrigado, viu? Eu vou fechar aqui o áudio. O áudio, né? Tá ótimo. Eu acho que E aproveitando, eu não falei o título, um erro meu, mas é muito em função disso. Eu estou assim, bastante. Opa, só um instante. Estou bastante feliz aqui com a nossa palestra e acabei não falando o título, né? Uma coisa mais adequada que eu deveria ter feito. É Autismo e Inclusão no Mercado de Trabalho, uma perspectiva etnográfica. Já parti para apresentar a professora, estava ansioso, estava muito feliz com isso, mas é isso, esse é o título, tá, gente? Hoje está um pouco bagunçado aqui, mas tá dando certo. Vamos lá, professora, é com você. Flávio, fica tranquilo, tu não vai ficar em sobrecarga aí, tá proibido. Foca, tranquilo, que a gente segura, sabe como é. Aliás, conceito de interdependência, espero ter tempo de falar também, né, que é o direito ao apoio, né, e o direito ao respeito à expressão, à linguagem, né, à expressão corporal, o direito de autistar, que todo mundo sabe que quem convive com pessoas autistas tem privilégio de saber um pouco sobre, né? Pelo menos... Já veio com a amostra grátis aqui, né? Então, tá certo. Bom, o Tomás passou por várias escolas, né? A mãe dele, quando pequeno, foi percebendo pela narrativa das professoras que vinham para ela dizendo que ele era um menino que acompanhava mais ou menos as atividades, mas que não interagia, não se comunicava, não isso, não aquilo. Aos poucos, a mãe dele foi se dando conta do quanto ele ficava incomodado a não conseguir fazer as tarefas, e aquilo acabou ficando cotidianamente, momentos de grande estresse, quando o Tomás se irritava, rasgava o caderno, porque não conseguia fazer o que queriam que ele fizesse. Aí ele foi para uma escola especial, que a gente fala, uma escola separada de uma escola de outras crianças, e já o Tomás, então, que começa a me contar a história dele ao longo do meu doutorado, me dizer que ele não gostava muito de lá não, porque só tinha desenho para pintar, e que ele queria aprender as coisas. O Tomás lembra dos dias dele na outra escola, algumas das lembranças dele são quando ele perguntava alguma coisa e a professora dizia para a turma, bom, eu vou explicar de novo para o Tomás. E isso ficou muito marcado na memória do Tomás. Ele é um menino que eu conheci nos cursos de capacitação do Sistema S, Senai, Senac, né, Senat, enfim, que aqui no Rio Grande do Sul tem uma parceria com empresas para a inclusão de pessoas com deficiência a partir desse sistema de aprendizagem. O sistema que foi implementado pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com empresas e o Sistema S, e ele conta com 6 meses de capacitações, então dentro das escolas, né?
dentro dos cursos do Senac, Senat, enfim, e 6 meses de adaptação dentro das empresas. Depois, essas pessoas com deficiência são contratadas ou não, né? Enfim, ao longo desse período de 1 ano. Eu, então, fiz todo o curso com a turma do Tomás, e ao final do curso foi ele que me escolheu para eu ir fazer as observações, né? Para eu conviver com ele desde os primeiros dias dentro de uma empresa, no setor administrativo de uma empresa do comércio aqui de Porto Alegre. Algumas questões para a gente pensar sobre essa história, essa trajetória de escola do Tomás, de como que a mãe dele que descobriu, então, que ele era entendido como pessoa com deficiência, porque foi a moça do posto que falou, de como a patroa dela, onde ela fazia faxina, disse que ele tinha direito às cotas, então ele podia sim, e ele devia, se ele quisesse entrar no mercado de trabalho. E o sonho do Tomás era trabalhar. O sonho do Tomás era trabalhar, porque na família dele, o pai largou o trabalho, porque era menos fixo que o da mãe, que era faxineira, para estar em casa com o Tomás, levar a escola, buscar na escola, enfim, essas adaptações cotidianas de transporte que ele necessitava, apesar de não necessitar, de adaptações para várias outras atividades cotidianas, e do irmão mais novo dele, que é um autista nível 2 de suporte, que então precisava também de uma constante acompanhamento, né, para também tarefas como comer, tomar banho, ir ao banheiro, e outras questões assim. Então, o irmão do Tomás é um autista não oralizado. Não sem linguagem, quero deixar muito claro, todas as pessoas se comunicam, né? Porque comunicação é muito mais amplo, e essa é uma falha na formação muito grave da nossa comunidade médica, né? E da nossa comunidade do mundo do direito, e da nossa comunidade, ainda nas nossas faculdades de educação. Eu acho que isso, o pessoal das ciências humanas, da linguística aplicada, da linguística, da comunicação, da literatura e das letras, tem muito a nos ensinar. Como que a gente pode dizer o que é o autismo se a gente não domina as teorias mais recentes e mais importantes para entender sobre essa deficiência, que é exatamente a sociabilidade, a comunicação, a interação social e a linguagem como um todo. É impossível a gente achar que sabe sobre autismo sem entender dessas áreas. É uma falha muito séria na nossa formação, né? Então, essa é uma parte sobre os processos de autoconhecimento, de conhecimento e de atribuição do que é ou não ser autista, né, na nossa sociedade. Eu acho que a história do Tomás me fala muito sobre isso. Porque a mãe dele me dizia, não, o autista é o irmão, né? O Tomás não é autista, ele tem dificuldade para algumas coisas. Mas a psicopedagoga da escola me dizia, quando eu comentei, quando eu estava na sala de aula com o Tomás, que enquanto a professora falava, ele olhava constantemente no Google fotos de aves e de peixes, né? E aí aquilo me deixou curiosa, eu fui lá, olhei e disse, Tomás, que interessante, que é isso? E o Tomás me disse, esse é o Paulistinha rosa, ele é geneticamente modificado, tem também o verde e o azul, o original é preto, ele vive numa água com tal pH, com X não sei o que, e ele começou a navegar por outros peixes, me dizendo que aquela era a fêmea beta, que não podia ser colocada junto com o macho, senão ela matava o macho, que então para reproduzir tinha que colocar um vidro no meio, tararã, e ele me falou de várias outras espécies de aves também, quais eram, enfim. Eu fiquei parada olhando, né, e eu digo, uou, o que é isso? Um rapaz que até 2 meses de aula não tinha se manifestado em sala, e que as professoras me diziam que não sabiam como que ele ia se colocar no mercado de trabalho se ele parecia, né, não ter o mínimo para o tal do perfil exigido hoje em dia, que é uma caixinha que a gente tem que acabar com ela, né? Na sala de aula, por outras perspectivas, a psicopedagoga especializada na área me dizia, quando eu contei para ela essa minha curiosidade como completamente ignorante nas teorias do desenvolvimento da educação,
Ela disse, tu conheceu o Tomás, ele é autista. O autismo é exatamente a dificuldade, né, um déficit na interação social, na comunicação, e eles costumam ter interesses restritivos, limitados. Vocês podem imaginar, e vocês vão entender por que, como antropóloga, essas palavras me irritaram profundamente. Porque como que um rapaz tem déficit se ele adquiriu tantos conhecimentos num assunto específico? Por que é restritivo ou limitado a gente querer falar sobre um assunto? Quem que diz que ele não tem acesso a outros assuntos? E por que ele teria uma incapacidade ou uma não capacidade de comunicação se ele discorreu tanto tempo com o assunto, sobre esse assunto comigo? E essa é a minha perspectiva a olhar para o que a psicopedagoga me falou, e com todo... nunca aqui, não é uma visão maniqueísta de mocinhos e bandidos, vejam bem. É uma perspectiva de olhar para a realidade que é diferente e que modifica a gente. E quando eu falo em perspectivas diferentes, eu não estou igualando elas, não, né? Paulo Freire nos ensinou muito que, sim, nós temos diferentes formas de olhar para o mundo, de agir no mundo, de estar no mundo e de intervir nesse mundo. Só que algumas são inclusivas, não machucam, não violentam, não matam, não excluem. E outras fazem tudo isso. Então, quando a gente diz a minha opinião, é o jeito que eu olho, eu pergunto, sim, e quais são as consequências de tu ver o mundo assim? Então, é um pouco isso que a antropologia tem feito. Eu vou contar o Tomás, então, para quem está curioso, né? Ele entrou no mercado de trabalho, algumas estratégias que são importantes a gente falar, porque são grandes questões sem resposta, porque elas são relacionais, elas se constroem numa relação, elas são situacionais, num lugar específico, no momento da história, né? Num tipo de mercado de trabalho, num tipo de empresa, com aquelas pessoas. E elas são sempre morais, políticas e todas as outras questões que envolvem uma complexidade de entender o mundo. Que questões são essas que o mercado de trabalho hoje nos coloca e que a história do Tomás nos conta? Eu vou passar esse texto para vocês, que eu conto toda a história do Tomás, né, desde a família, a escola, o trabalho, e alguns achados, algumas descobertas que eu fiz, antropológicas que eu fiz com essa história. Algumas que eu queria colocar, porque eu acho que aqui devem ter famílias, devem ter professoras, devem ter juristas, ou, enfim, pessoas interessadas em saber um pouco. E o que a gente faz, né? Não tem receita de bolo, porque nós somos todos seres humanos, mas tem posturas, né? Tem posturas. A primeira delas é nada sobre nós sem nós. Infelizmente, as nossas leis foram feitas sem consulta a autistas adultos, plenamente capazes e com experiências de vida para contribuir com essa lei. Didáticas e metodologias são pensadas sem escutar essas pessoas. Isso é muito grave. Há muitas pessoas que estão falando do movimento ativista autista no Brasil, e ontem marcou uma parte só desse movimento, que é o movimento de pais e mães, e que gradativamente, e que bom, está escutando cada vez mais autistas adultos, em pequenos sinais simbólicos, mas muito fundamentais, e que a gente, antropólogo, está sempre ligado. Por exemplo, na passagem da cor azul para as cores do arco-íris, na passagem de um quebra-cabeça, como se fosse uma pedra que não se encaixasse na nossa sociedade, ou se faltasse um pedaço do cérebro, né? Quando essa pecinha de quebra-cabeça é colocada, às vezes até dentro de uma figura de um cérebro, para um símbolo do infinito, mostrando um grande espectro infinito de possibilidades de ser autista. E eu tenho um pensamento não linear dentro das nossas inteligências múltiplas, e eu acabei de perder o argumento que eu ia falar, e eu faço questão de falar quando isso acontece, porque tá tudo bem. Porque nós somos assim, nós temos diferentes políticas da atenção e diferentes inteligências. E Tomás tinha um tipo de inteligência que deve ser tão valorizado quanto tantos outros.
E no mercado de trabalho, lembrei, quando o Tomás entrou, algumas questões se colocam. A empresa apavorada, né? A gerente de RH apavorada, perguntando para mim o que ela fazia, porque ela tinha que cumprir as cotas. E se ela não mantivesse as pessoas com deficiência, depois daquela experiência, ela sofria risco de represália, de ser demitida. Que ela sofria pressões do financeiro, porque essas pessoas, e o financeiro pressupunha que renderiam menos que as outras. Isso chama capacitismo. Pressupor incapacidade a partir do corpo, a partir de uma dita deficiência entendida como algo no corpo, como algo limitante, como uma lesão, né? Como algo físico ou mentalmente situado, esquecendo todas as outras questões que envolvem a constituição do ser e do estar no mundo, né? O biopsicossocial e a sociedade, por exemplo, que, sendo diferente, essas pessoas teriam mais ou menos capacidade, né? Mais ou menos possibilidades. E o financeiro, então, pressupunha, sem nem conhecer quem eram as pessoas ou do que elas eram capazes ou não de fazer, ou do que elas poderiam desenvolver com capacidade, tendo apoio e um contexto favorável para isso, né? Com adaptações razoáveis, como diz a lei. O direito ao apoio, o direito ao trabalho apoiado, o direito ao emprego apoiado. Procurem com essas palavras no Google, é um direito previsto em lei de pessoas com deficiência e, portanto, de pessoas autistas, né? Quais as adaptações, então, que Tomás precisava? E eu disse, olha, tu vai precisar conhecer o Tomás primeiro, conversar com ele, conviver com ele no dia a dia e, junto com ele, vocês vão pensando como construir esse ambiente. Mas tem uma questão que não tem resposta. Eu falo antes para o ambiente, para todas as pessoas que vão conviver com o Tomás, que está chegando um autista e que eles vão precisar, então, tratar essa pessoa diferente, que ele tem direito de ser tratado diferente. Ou eu tenho medo e receio de dizer isso e ele, por conta da nossa sociedade ser como é, já ser rotulado e as pessoas pressuporem o estereótipo que a gente conhece, que é o filme Meu Filho, Meu Mundo, ou um Rayman, né? O mito do gênio, né? O mito da pessoa viver no seu próprio mundo, o mito da pessoa não se socializar, de ser antissocial, de entrar em crise. E o pior dos mitos, que infelizmente nos últimos anos foi reforçado por um decreto que queria impor uma terapia específica para autistas de eletrochoque, colando nessa outra forma de ser estar no mundo a palavra agressividade, como se ser agressivo, ser autista fosse ser agressivo. Assim como a gente tem outros estereótipos de outras deficiências e outras, né, marcadores da diferença, como idade, cor, raça, etnia, geração, orientação sexual e gênero, né? A gente cola algumas palavrinhas nessas pessoas. Isso é muito sério, então, e não tem resposta, porque se eu falo que está chegando o autista, eu tenho o risco do rótulo, mas eu posso trabalhar ele. Se eu não falo, para não gerar o rótulo, eu corro o risco das pessoas não saberem que ele tem o direito à diferença e não tratarem ele na sua diferença. Então, resposta é experiência. Convivam. E por isso que a gente e eu sou, e por mais que seja um autista com nível 1 ou 2 ou 3 de suporte, completamente contra toda e qualquer gestão da diversidade que separe pessoas por tipos. Eu sou contra a escola especial. Eu entendo, né, as reivindicações das famílias autistas, de autistas, dói, machuca, né? Muitas vezes a nossa sociedade vai demorar, sim, para alcançar essas adaptações. Mas sem a convivência e sem a experiência, a gente nunca vai chegar a elas. Então, evidentemente que existem exceções, mas elas não podem ser legitimadas em uma lei que está no papel.
o nosso Estado democrático de direitos não pode ser pautado em nenhuma lei que não seja a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto das Pessoas com Deficiência e o Modelo Social da Deficiência. E esses papéis, esses registros, eles dão a essas pessoas o direito à inclusão plena, à participação plena em sociedade. Uma outra história que eu vou só deixar, que eu não quero me estender muito, é a do Gustavo. Bom, e sim, o Tomás foi convivendo, as pessoas foram conhecendo ele está até hoje no mercado de trabalho, ele passou por capacitismos, ele passou por colegas dizendo, mas ele não veste a camiseta, ele não é proativo, ele não tem inteligência emocional, e ele seguiu firme, né? Mas a gente tinha, junto com o Tomás, a psicopedagoga, que apesar de eu discordar dos métodos, e eu não vou entrar nisso, porque realmente ela é muito preocupada em treinar as pessoas para conseguirem permanecer no nosso mercado de trabalho, que pouco é maleável e flexível e aberto a mudanças nas suas estruturas, que eu espero que seja cada vez mais. Mas ela também dava muita mijada no RH, ela dava muita lição de moral no diretor, no gestor, dizendo que ele tem o direito de ser assim. Por mais perspectiva cerebralista que ela tivesse, muito biologizada, né? Ao dizer para essas pessoas, ele não vai mudar porque isso é dele, e eu concordar que isso tem muito também a ver com subjetividade, os efeitos da forma com que ela trabalhava eram muito importantes naquele momento para aquela empresa, que não tinha a menor ideia das pessoas que trabalhavam naquela empresa, que não tinha a menor ideia do que fazer ou do que era, enfim. Foi um trabalho muito em rede. E essas políticas de cotas, elas não funcionam se a gente não entender, juro que é a minha última palavra sem PowerPoint, se a gente não entender que o nosso próprio conceito de cidadania é um conceito neoliberal, específico da nossa sociedade ocidental moderna, que responsabiliza o sujeito pelas suas conquistas e fracassos. Ele é um conceito individual de cidadania, por mais bem intencionado que ele seja. Os nossos movimentos sociais, as nossas políticas públicas, o nosso terceiro setor é extremamente bem intencionado, mas não está percebendo ainda, na visão da antropologia, e as nossas pesquisas em políticas públicas e inclusão têm mostrado isso, que o mundo é feito de relações, de redes, e que a gente separar e continuar numa oposição e numa troca de faíscas, de tensões e de culpabilizações da dicotomia família, escola, família, trabalho, Estado, trabalho, seja o que for, a gente está limitando o nosso conceito de inclusão e o nosso conceito de cidadania. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente entende hoje cidadania como o direito a ter direitos. E a gente entende que a gente, ao propor, né, projetos de construção da cidadania, a gente está promovendo o acesso das pessoas aos direitos. E está esquecendo que os direitos têm que ser coletivos, porque algumas pessoas não podem e realmente não conseguem, e não é por incapacidade, é por conta do nosso mundo, elas vão enfrentar barreiras intransponíveis para serem autossuficientes. E que bom, porque ninguém é. E que bom que as pessoas com deficiência estão jogando isso na nossa cara. Porque é isso que os estudos da deficiência fazem, jogam na nossa cara as violências desse sistema capitalista neoliberal meritocrático. São privilegiados as pessoas que conseguem ver o mundo a partir dos estudos da deficiência, porque eles estão nos mostrando, e a pandemia nos mostrou isso, o quanto sim é possível a gente trabalhar com adaptações. A gente não foi todo mundo trabalhar em casa?
Por que até então não era possível adaptar minha empresa ao ensino remoto para algumas pessoas? Se para elas isso é pressuposto de sobreviver no mercado de trabalho, como a história da Carol Souza, que é onde eu quero entrar agora. O Tomás só pôde continuar no mercado de trabalho porque a mãe dele abriu mão de 1 mês de faxina e da renda dessas faxinas que sustentavam a casa para ela poder adaptar ele na linha de ônibus. Vocês entendem? O direito ao apoio, a ir e vir do mercado de trabalho era um direito do Tomás. Essa política de cotas deveria prever adaptações para além dos muros da empresa. Porque a empresa não é uma ilha no mundo, assim como a escola não é. É porque os direitos foram individualizados no sacrifício de uma mãe de família, na perda de renda dessa família, numa coisa que não era trabalho dela, que não era obrigação dela. É obrigação da própria política incluir. Entendem? Uma obrigação coletiva. Isso nas pessoas autistas, o direito ao apoio, as adaptações no trabalho podem não ser um sistema operacional de computador que vai ler um PDF, um cão-guia, alguma outra tecnologia assistiva, alguma questão... me ajudem aí de outras... Um implante coclear, por exemplo. Um tradutor de libras e etc. A grande maioria das vezes é um ambiente com sensorialidades adequadas, em termos de luz, de som, de excesso de informação, de excesso de gente. Milhões de autistas que eu conheço têm ressaca de gente. Gente te olhando, gente te observando, gente te achando estranho porque tu tá fazendo Steams, tu tá autistando, e aquilo incomoda as pessoas. Eu com isso. Mas, enfim, né? Se eu preciso girar na cadeira para poder me manter ali, eu tenho todo o direito de girar na cadeira, é o que meus amigos me dizem, né? Amigos e colegas de trabalho. Então, para o Tomás, por exemplo, o direito a adaptações é uma pessoa junto com ele. E eu escutava dos colegas que isso não foi feito, que eles tiveram que somar todo o apoio necessário ao Tomás a todas as atividades que eles já tinham. Então, essa política, de novo, não foi coletiva, né? Ela não teve as adaptações necessárias. Aí o gerente do financeiro me dizia, e do RH, mas a empresa não pode bancar mais uma pessoa só porque ele está aqui. E eu falei, só? Todas as pessoas têm o direito ao trabalho. E isso, o que tem de capitalista por trás? Isso tem a ver com grana, né, gente? Capitalismo só existe com o lucro. Por que um gestor de uma empresa não pode adequar a quantidade de lucro para que todas as pessoas tenham direito ao trabalho? Numa sociedade que, se tu não tem trabalho, tu não é gente. Tu não é um sujeito. Se vocês perceberem, quando a gente está vendo televisão e alguém vai ser entrevistado, essa pessoa diz, aqui estamos com fulano de tal, advogado, Beltrana de tal, professora, Ciclano, operador de TI, Beltrano. Foi como eu te apresentei, inclusive, né, professora? Olha só, chamando de professora, pesquisadora, antropóloga. Né? E aí quem tu é? Não tem saúde mental que sobreviva a isso. Tem, com muito custo. Mas vocês entendem? É fundamental. Então, para fechar as histórias, o Gustavo, por exemplo, teve que, para passar no concurso público, ele é pós-doutor em linguística aplicada. Para ele passar no concurso público, e a banca, com seu conhecimento de comunicação de 1940, que tem muitas caixinhas, e o nosso mercado de trabalho também tem, que não sei onde inventaram, que a gente olhar nos olhos da pessoa é a gente ter poder e propriedade sobre o que a gente está falando, é a gente saber, que a gente não tremer o corpo todo e não ficar nervoso porque a gente domina o conteúdo. Não sei onde inventaram isso. O Gustavo teve que decorar tanto,
o conteúdo para as aulas didáticas, porque ele gabaritava as provas, ele tirava 10 nas provas, 10 no currículo, 10 na produção intelectual, em tudo. E ele chegava na aula didática e quando ele olhava para a banca, o que ele pensou tinha ido lá longe, ou ele prestava atenção em alguma especificidade, na cor do cabelo, em alguma coisa, e aquele momento o dava aquele branco. Ele teve que decorar tanto que ele teve que fazer a aula didática sem precisar pensar. Vocês imaginem tu ter que decorar tanto um conteúdo para falar em 20 minutos, tão automaticamente, sem precisar pensar, para ele se submeter a mascarar, fake, imitar um comportamento corporal de neurotípicos para poder passar num concurso. Isso é muito violento. E é isso que autistas fazem o tempo todo, e isso tem um custo alto. Autistas nível 1 de suporte, os antigamente chamados, diagnosticados com síndrome de Asperger, passam por isso todos os dias e ninguém sabe. Né? Muitos colegas meus, depois de um dia de trabalho, precisam dormir 3, 4 horas para se restabelecerem, sabe? Desse mascaramento para conseguirem se manter lá. Então, eu vou fechar com alguns slides para a gente sistematizar um pouco a perspectiva antropológica, esses conceitos que eu estou trazendo hoje, porque tem uma disputa muito importante acontecendo sobre o que é o autismo e como o autismo é visto diferente e tem conceitos diferentes. Mas a gente, quando nasce uma criança autista e essas famílias vão para a internet, porque as nossas escolas de medicina não ensinam sobre neurodiversidade, sobre autismo, os médicos pouquíssimos sabem sobre isso, recém saindo da graduação, e elas caem em narrativas muito capacitistas e catastróficas do que vai acontecer com os filhos delas, e elas vão para onde hoje? Para o Dr. Google. Lá no Dr. Google, os primeiros links estão dizendo para essas famílias que os filhos delas não vão falar, não vão isso, não tem aquilo, não vão conseguir isso, não vão conseguir aquilo. E esse nosso grupo, né, Sávio, tem 50 autistas cujas famílias passaram por isso e cujas vidas eles passaram por esse tipo de capacitismo, desse preconceito contra pessoas com deficiência a vida toda. E eles criaram estratégias de sobrevivência, e a gente tem que escutar essas estratégias. E a gente das ciências humanas, principalmente da antropologia, a gente quer saber dessas pessoas o que é autismo. E a gente está, sim, publicando e concorrendo e disputando espaço no Dr. Google para que os nossos textos estejam nessas primeiras páginas, para que os blogs, as palestras no YouTube, os sites de pessoas produzidos por pessoas autistas estejam lá para confortar, para informar e para desconstruir essas visões tão capacitistas que a nossa perspectiva biomédica está nos trazendo. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui os slides. Tem outras histórias. A da Carol, eu vou deixar o link. Vou pedir para o Sávio botar no chat os links para 2 histórias de 2 autistas que eu admiro demais. A Carol Souza, que eu falei, pedagoga, produtora de conteúdo, né, uma autista que se comunica através de uma tecnologia de computador, na qual ela escreve e o computador lê, porque ela prefere a linguagem escrita. E a Adriana Torres, né, uma autista, também ativista do movimento pela neurodiversidade, que está falando das questões de gênero, né, de como o autismo feminino é muito menos diagnosticado e o porquê do que autismo em meninos. Não existe isso que autismo é azul. Ele não é uma característica de meninos, né? É um mito que existem 4 para 1, 4 meninos para uma mulher. Isso já caiu há muito tempo. Assim como vários outros mitos, né? Mas, enfim, isso é história para outro momento. Eu vou compartilhar a tela. Estou compartilhando agora, tá? O link da Carol Souza. Perdão, você me passou pelo Drive, então estou compartilhando o link público do Drive, eu acho que todo mundo tem acesso. Acho que sim. E aí da Adriana também vou compartilhar agora, tá? Só para o pessoal ficar atento. Tá. A Carol tem uma página no Insta que dá para procurar também, né? Eu até preferiria
né? Eu peço que ninguém use esse vídeo da Carol Souza, né? Ele foi enviado para mim. Então, eu realmente peço que ele não seja publicizado depois, sabe? Mas tem muitos vídeos dela no Instagram dela, inclusive uma entrevista com Pedro Bial, que ela conta um pouco também dessa trajetória, tá bom? Ok, eu coloquei como leitor, então acredito que a pessoa só consegue assistir, tá? Não consegue baixar, mas tem acesso em todo mundo. Tá. E eu vou dar uns minutinhos para vocês respirarem. E eu? Pensando aqui no creep time, né? No tempo aleijado, ou as temporalidades da deficiência. Sávio, eu já vou perguntar se vocês... Eu compartilhei a tela inteira, então vocês devem estar me vendo toda no momento. E agora, pergunto se vocês estão vendo só a tela. A gente consegue te ver também, tá? Mas estão vendo o PowerPoint? Estamos vendo, sim. Você pode colocar, ocultar ali na barrinha embaixo, que aí a gente vê... Não tem problema de aparecer, não. Pode ser assim? Pode, mas eu digo ocultar só esse aviso que fica embaixo, essa barrinha. Isso, pronto. Perfeito. Já te falei que eu não tenho essas habilidades. Não, mas tá aí, ó. Acabou de resolver. Depois de 20 anos de docência. Viu? Tem coisas que, né, é da pessoa. Bom. Vamos lá. Eu sou professora da Unipampa, a Universidade Federal do Pampa. Eu sou membro da Abraça como aliada, né, no ativismo da Associação Brasileira pelos Direitos das Pessoas Autistas. É mais longo que isso o título, vocês podem procurar depois. E faço parte do projeto da Rede Traduzir-se, que eu já comentei aqui. Faço também parte de alguns grupos de estudos da deficiência, como o Grupo de Estudos em Antropologia e Deficiência da URGS, a Rede de Estudos de Deficiência no Realidades da Deficiência no Brasil, que é internacional, e alguns projetos que eu não vou citar agora, mas essas redes são importantes porque é lá que eu aprendi tudo, tá? Que eu sei, então, grande maioria do que eu sei. A antropologia surge com as grandes navegações, quando a gente é obrigado a entender as diferenças. Quando os europeus chegam, né, na África, no Brasil, não era chamado Brasil, e se deparam com o outro, né? Essas teorias a gente chama hoje, né, de pré-antropologia, porque elas ainda não tinham uma construção de conhecimento sobre isso. A gente tem diário de Pedro, né, de Pero Vaz de Caminha, do Cristóvão Colombo, enfim. E a gente vai dizer que a antropologia vai começar depois, então, desse primeira produção de conhecimento, que é bastante colonialista, etnocêntrica, racista e evolucionista. Já vou falar sobre isso. O que a antropologia, como a gente entende, ela hoje estuda, né? Todas as ciências humanas estudam relações sociais, mas a antropologia estuda principalmente relações de alteridade entre o eu e o outro. A gente está interessado em entender como as pessoas lidam com as diferenças humanas. Como a gente faz isso? A partir da etnografia, por isso o título da palestra de hoje, porque foi convivendo com todas essas pessoas, foi fazendo etnografia durante 2 anos junto com o Tomás, foi trabalhando junto com tantas pessoas autistas que eu produzi o que eu sei sobre autismo hoje, que eu escrevi o que eu escrevi. Isso é uma postura que a gente precisa ir a campo como se fosse uma criança bem jovem, né, de 5, 6, 7 anos, com aquela ideia de curiosidade, de aprender, de não ir com nenhuma teoria pronta, e com uma metodologia de conviver por muito longo prazo com as pessoas, porque a gente acha que a gente só conhece em profundidade alguma coisa quando a gente tem bastante tempo de convivência com as pessoas que estão nos ensinando sobre tal coisa. Que nem aquele casal de velhinhos, sabe, bem velhinhos assim, que quando um pisca para o outro, que eles foram casados 50 anos, sei lá, ou aqueles amigos foram amigos de uma vida inteira, que quando um dá uma piscadela para o outro, ele consegue entender se foi um tique nervoso, uma cantada ou uma indireta. E isso é uma linguagem muito sutil. Esse exemplo da antropologia é muito capacitista,
porque nem todo mundo vai distinguir, né, essa piscadela, mas ela é um pouco do que a gente, até bem pouco tempo, entendia como antropologia densa, como uma descrição densa da realidade. O olhar antropológico, então, é bastante microscópico, é bastante micro, cotidiano, e é sempre numa perspectiva comparada, não no sentido de eu estar comparando várias sociedades, mas no sentido que a gente só se conhece quando se depara com a diferença. Eu só sei que eu penso de um jeito quando eu me deparo com alguém que pensa de outro. Eu só sei que eu me visto de uma certa forma e que isso pode ser estranho para outra pessoa quando eu tenho o contraste, né? A gente, então, sempre tenta dar voz, dar muito mais ouvidos e muito mais privilégio ao campo do que a teoria, a realidade do que pré-conceitos, teorias e grandes escolas de pensamento, né? Porque é muito mais o que o campo está me dizendo que é importante eu saber sobre aquilo do que o que eu li antes. Não quer dizer que eu não tenha lido. Quer dizer que eu estou focando e atenta ao que o meu trabalho de campo vai me dizer. E, portanto, a produção do conhecimento antropológico, ele vai vir sempre do micro ao macro. Isso não quer dizer que a antropologia não tenha a falar sobre globalização, como vocês viram no que eu falei antes, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que falar sobre modernidade, capitalismo, globalização, gestão das diferenças, multiculturalismo. Isso quer dizer que a nossa contribuição é mostrar como tudo isso está acontecendo no dia a dia e que porque a gente exatamente está partindo do dia a dia, a gente tem outros conceitos, às vezes até mais gerais do que outras teorias que estão analisando só a sociedade moderna ocidental. Então, a nossa importância, a nossa maior, que a gente dá mais importância, que a gente dá prioridade, também são as palavras que as pessoas estão usando. Então, vocês não vão ver eu falando hoje, apesar de eu já ter escrito a minha tese com esse vocabulário, porque eu não tinha tido acesso à comunidade autista na época. Eu adoraria reescrever tudo que eu já escrevi. Mas quando eu escrevi, eu tinha uma perspectiva de quem eu convivia no meu doutorado. E por isso o saber é sempre situado e ele é sempre histórico. Eu tinha as narrativas da psicopedagoga, dos gestores das empresas, da família do Tomás, do que como Tomás chamava ele mesmo. E ele dizia, eu sou uma pessoa com dificuldade. E essa é a palavra que eu queria colocar para falar do Tomás. Porque é como ele se entendia. Ele dizia para mim, eu tenho dificuldade. Às vezes ele me dizia, tu viu a Gabriela? Ela não sabe fazer conta. Eu acho que ela tem mais dificuldade que eu. E é assim que eu e o Tomás, a gente conversava sobre a sua forma de ser, estar no mundo, sobre como ele se entendia. A mãe do Tomás não entendia ele como autista, entendia ele como pessoa com dificuldade. Ela me dizia, ele tem lá uma coisa que no papel do médico dizia retardo. Uns % lá de alguma coisa. E eram essas as categorias, ou seja, as palavrinhas que na antropologia a gente chama de êmicas, ou nativas antigamente, porque a gente estudava índio, né? A gente continua usando nativo de forma carinhosa para falar de todas as pessoas que a gente fala. Mas hoje eu usaria as palavras STEAM, hiperfoco, diferença, nível 1 de suporte e outras, né? E não mais, eu usaria autista ou neurodiverso ou neurodivergente e não mais pessoa com autismo, por exemplo. Então, eu estou atenta o tempo todo a particularidades, especificidades e diferenças, mais do que outras pessoas, eu antropóloga, né? Do que outras ciências humanas, muito interessadas em entender no que é universal, no que é igual a todo mundo, no que é global, né? Então, a gente está sempre muito atento a uma escuta ativa das linguagens verbais e não verbais, dos silêncios, dos ditos, das cores, dos símbolos. A gente dizia antigamente dar voz ao outro, levar o nativo a sério. Hoje a gente entende que a gente está reconhecendo a conquista de voz do outro, porque foi ele que conquistou esse espaço. O nosso principal exercício metodológico se chama estranhamento, que é uma postura de frente ao conhecimento gerada a partir da perspectiva da alteridade, da relação entre o eu e o outro. Existem basicamente 2 tipos de estranhamento. O familiarizar o estranho,
que é quando eu me deparo com o diferente e tento tornar ele familiar para mim, ou o estranhar o familiar, quando eu finjo que eu sou um ET e tento olhar de fora aquilo que é muito próximo de como eu sou, né? Então, essa postura de se retirar de uma perspectiva e se colocar dentro de outra perspectivas. Então, eu vou estar sempre atenta a esse conjunto todo de práticas, discursos, sempre contextualizados, porque os significados são sempre compartilhados. E eu quero saber que lógicas culturais que estão por trás dessas produções de conhecimento. Teorizando um pouquinho, então, todo o jeito que eu estava olhando para a realidade antes, tá? E a gente tem um jeito de fazer isso, que é o trabalho de campo por tempo prolongado. A gente observa convivendo com as pessoas. A gente chama formalmente de observação participante, mas é muito mais do que isso, porque não é uma ida num lugar, ficar um tempinho e voltar para minha casa, né? O projeto etnográfico clássico é se mudar para dentro das comunidades que as pessoas que eu queria conhecer viviam. Isso foi se tornando cada vez mais raro, principalmente dentro de contextos urbanos, mas a gente continua tentando conviver o máximo possível com o grupo pesquisado, de participar de todas as esferas possíveis, aonde o que a gente quer entender está acontecendo. Então, vocês vão ver, por exemplo, os resultados e as coisas que eu cito quando eu escrevo para tentar comunicar um pouco do que eu estou descobrindo. Vai ter fala de WhatsApp, vai ter site da internet, vai ter um programa de TV que falou sobre alguma coisa, um outdoor na rua que eu vi e tirei foto, um programa do rádio que eu escutei, conversas informais e com várias pessoas com as quais eu trabalho. Nunca citando absolutamente nada e usando nenhum material sem que eu traga pessoas autistas com as quais eu trabalho para escrever junto comigo. Eu não estudo sobre alguma coisa, eu estudo com as pessoas com as quais eu estou pesquisando e produzindo conhecimento. Como que eu registro em diários de campo, diários mesmo, todos os dias eu tento escrever alguma coisa. Antes, durante, depois, quando dá. Não consigo mais, evidentemente, mas assim, a cada 2 semanas eu tento sentar e pensar, eu e a minha agenda, na caneta, porque é como eu prefiro, tudo que aconteceu naqueles últimos dias e o que eu aprendi. O que as pessoas falaram, alguma frase muito importante, às vezes eu anoto na hora. Então, o antropólogo tem sempre aqueles caderninhos pequenininhos dentro da bolsa. O que a gente faz mais universitariamente falando nas palavras, né, da dita academia? Entrevistas em profundidade, conversas informais, coletas de todas as fontes de dados que vão me ajudar a entender, IBGE, censo, mapas, documentos, internet, literatura, rádio, TV. Essas informações, então, não são estruturadas, elas não estão em algum lugar, elas estão flutuando no mundo, e por isso a etnografia é um trabalho tão artesanal, né? É um trabalho bastante subjetivo, mas que com o tempo a gente vai argumentando de uma forma muito mais profunda, né? E com muito mais dados trazidos da realidade do que, na minha opinião, sem nenhuma falsa modéstia, muito mais legal que outras áreas, senão eu não era antropóloga, eu estava em outra área do conhecimento. Na Unipampa, por exemplo, eu dou aula na medicina, é um desafio, eu dou 3 cadeiras para os alunos da medicina, uma introdução, que é mais ou menos o que a gente está conversando aqui, só que geral para antropologia, antropologia médica e uma disciplina chamada bioética, direitos humanos e cidadania. E hoje, no nosso grupo de estudos, nós já somos lá na Unipampa 10 alunos discentes de medicina e eu, sendo que 5 são autistas, né? E a gente começou lendo literatura autista escrita por autista. HQ, história em quadrinhos, né? Os sites, os vídeos que o Saulo mandou para vocês, os sites da internet, Facebook, Instagram, e os alunos começaram a me olhar. Pastora, mas a gente não ia ler sobre autismo, eu disse que está aí o material onde eu mais aprendi. Vocês primeiro, eu sou antropóloga, então a gente vai aprender como antropólogo aprende. E antropólogo aprende assim. Então a gente ficou 1 ano só escutando autistas. Agora a gente vai fazer encontros temáticos sobre os diálogos da medicina com os estudos críticos do autismo, né? A questão é que desde sempre o homem, os homens, as mulheres, as pessoas automaticamente explicam a diferença
a partir de algumas lógicas que são bastante etnocêntricas, ou seja, elas partem do seu próprio ponto de vista para explicar o outro, para explicar a diferença. Desde as navegações, quando a gente olhou para os nativos e disse eles não são gente, eles não são humanos, porque os europeus na época sofreram um choque cultural tão grande e eram tão autocentrados nas suas teorias que negaram que eles pudessem ser qualquer coisa parecida com aquilo que eles viram, né? Então vocês vão ver lá nos Lusíadas, né, as grandes questões da época, perguntando se não eram monstros, né? Vocês vão ver John Locke no vídeo da Adriana Torres dizendo que autistas deviam ser pessoas com os olhos no peito. Você não tem ideia da quantidade de material assustador que a gente encontra, só que isso permanece até hoje. No momento que tu nega a humanidade ao outro de qualquer forma, no momento que tu escraviza, que tu exclui, que tu impede a participação plena, que tu impede o acesso a direitos, tu está negando uma condição de normal, uma condição de capaz. Tu está pressupondo incapacidade, tu está pressupondo uma normalidade que foi a gente que inventou. Isso chama normose. A Rita Lozeiro, uma ativista negra autista da periferia, presidenta da Abraça Hoje, costuma dizer o povo neurotípico que é viciado numa normose, né? Bitolado numa ideia de normal que pouco existe, né? Na realidade, que a gente inventou. Quando a gente não olha assim, a gente está olhando a partir da lógica da falta. E como a nossa medicina, os nossos diagnósticos, os nossos laudos, a nossa escola são tão calcadas na lógica da falta, na lógica do déficit. Elas partem de uma ideia de que existe um modelo específico, algum tipo, um jeito de ser, que é o que tem tudo. E quem não tem aquele tipo de vida, aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de comportamento, aqueles valores, a essas pessoas falta alguma coisa. Isso também não veio do nada, a gente construiu historicamente. Quando a gente conseguiu superar na história da explicação da diversidade humana da nossa sociedade, a gente superou a lógica da negação e a gente disse, não, esses nativos, eles têm educação, eles têm... eles são humanos, né? Mas eles não têm educação, eles não têm religião, eles não têm moral. Olha aí, tudo transando no meio da mata, né? Eles não têm higiene, eles não têm Deus, eles não têm Estado. E tanto material em antropologia desconstruindo tudo isso, Sociedade contra Estado, por exemplo, eu sugiro que os juristas que estão aqui leiam, do Pierre Clastres, né? Tem muito material lindo, mostrando o quanto limitada essas teorias eram, porque elas não conseguiam enxergar qual era o estado daquelas sociedades. O que era a educação para eles? Como era a religião deles? Quais eram as explicações do sagrado, do que não é terreno que eles tinham? Uma religiosidade, uma explicação, né, do mundo tão mais rica, porque Deus estava na natureza, Deus estava em outros lugares, e porque eles não tinham o nosso Deus, então eles não tinham Deus. E isso é etnocêntrico. É a partir do meu conceito de Deus para ver o conceito de Deus deles. E aí eu só vou ver a falta. Pior, essa lógica da falta pressupõe, tem como consequência de que essas pessoas não conseguiram alcançar o que eu consigo alcançar. Então elas têm um déficit, né? Elas têm um atraso, e a gente entra, então, na lógica do atraso, que a nossa teoria pedagógica é cruelmente embasada, como se todas as pessoas passassem por um processo evolutivo do concreto, né, para fala, para não sei o quê, a chegar num abstrato. Também não fui eu que aprendi isso, foi Rita Lozeiro, foi Luciana Vegas que me ensinaram que existem caminhos os mais diversos, traçados e percorridos na construção de conhecimento. Desde quando que o Tomás, porque tem um conhecimento em biologia extremamente denso, complexo, tem algum déficit
é visto como uma pessoa com déficit, porque ele pouco lê e escreve. Por que ele não é visto como uma pessoa que tem outro conhecimento, né? Que tem outras habilidades, que tem habilidades em umas coisas e não em outras. Porque a gente também construiu isso historicamente a partir da lógica do atraso, que são as teorias evolucionistas do século XX, construídas por Morgan, por Fraser, por Engels, o amigo do Marx, e por tantos outros teóricos que categorizaram as diferenças como se todas as sociedades fossem subindo a mesma escadinha de evolução em direção ao branco europeu, cientificizado, capitalista e industrializado, vocês entendem? Como se a gente tivesse uma trajetória da selvageria para a barbárie para a civilização. E essas pessoas botaram as diferentes culturas, que são diferentes e não hierárquicas, na escada, e categorizaram que a gente veio em evolução dos negros aos indígenas, aos amarelos, até chegar nos brancos. Isso é muito sério. Porque a gente continua fazendo isso na nossa escola, no nosso mercado de trabalho até hoje. E as teorias capitalistas da meritocracia, né, dos vencedores e perdedores, pressupõem que algumas pessoas, por inabilidade e incapacidade, não conseguiram subir esses degrauzinhos. Assim como as teorias mais macro das diferentes culturas pressupõem, né, isso. É muito importante, então, a gente entender, escutar as ciências humanas e entender que todas essas explicações foram socialmente construídas. À esquerda de vocês veem uma figura, né, um gráfico, na verdade, falando um pouco dessas teorias evolucionistas que eu falei, que tem em caixinhas em forma de escada, escrito: sociedade menos evoluída, primitiva, gerou escravidão. Depois gerou relações de dependência feudal, que gerou a ideia de que essas pessoas só podem fazer trabalhos manuais e que, portanto, chegando a uma sociedade mais evoluída industrial, elas seriam colocadas na base do sistema de produção capitalista, que tem como consequência a ideia de que algumas pessoas só podem realizar trabalhos manuais, então vão estudar em escolas técnicas, né? Em escolas segregadas, que não vão ter o mesmo currículo, do que outras pessoas intelectualmente evoluídas que vão mandar nessas e vão ser os donos dessa força de trabalho, né? Sendo um pouquinho marxista, apesar de eu ser muito pouco. Mas entender que a gente também tem, sim, essa divisão entre dominantes e dominados e que por trás disso estão essas teorias. Mas tem uma outra teoriazinha muito construída socialmente, em um momento da história também na nossa sociedade, que é no surgimento da sociedade industrial moderna, e quem vai mostrar isso muito bem é um cara chamado Michel Foucault e também o Kang Lien, que estão estudando como que a gente construiu a ideia do normal e do patológico, do normal e do anormal, ou do normal e do desvio, que é esse gráfico, tá à direita de vocês, que foi inventado pelo pessoal da matemática, utilizado depois pelos gestores do Estado, com base num capacitismo acadêmico, institucional, intelectual, chamado de estatística, que foi usado de forma capacitista, desculpem os estatísticos, um conhecimento que foi usado para categorizar as pessoas entre normais e não normais, né? Essa curva, vocês devem lembrar da matemática, chama curva de Gauss, ou a conhecida como curva do normal. E a partir desse instrumento, e com muita força da classe médica no surgimento da sociedade industrial moderna e no surgimento da medicina social, que é quem governava as diferenças na nossa sociedade, né, no início do século XX, essa curva começou a ser, então, a base, a lógica de construção dessas diferenças que a gente entende até hoje. Ela está por trás do modelo biomédico da deficiência, ela está por trás de todo e qualquer marcador social das diferenças. Então, o tamanho de corpo que a gente quer ter, quem está dentro de um corpo normal e quem é patologizado com, esqueci o nome de quando a gente chama quando a pessoa é magra demais, à esquerda, ou obesa à direita, né?
e essas pessoas são consideradas gordas, esqueléticas ou normais. Eu estava falando talvez da anorexia, bulimia. Por exemplo, né? Que é um conceito que muda ao longo dos tempos, muda a massa, o quanto de massa de gordura eu tenho ou não tenho que ter, sabe? Para dar um exemplo muito corriqueiro, mas o quanto que comportamentos, especificamente aqui estão falando sobre autismo, como que essa ideia de pessoas que tinham outras formas de se comunicar ou não, de se socializar, de se movimentar corporalmente, né? Performavam na nossa sociedade, viviam na nossa sociedade, e o quanto isso era aceito ou não. E a gente vai construindo essa região de aceitação ao longo da história. Isso tem efeitos. A gente tem aqui uma figura muito clássica desses normocentrismos construídos pela curva de Gauss, que são capacitistas e etnocêntricos, porque pressupõem conceito, pressupõem o que é normal e o que é capaz, antes de refletir sobre, né, inteligências múltiplas e outros conceitos mais adequados para entender as diferenças. Nessa figura, muito clássica para quem estuda da área da educação, tem uma árvore atrás, na frente tem um passarinho, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um lobo ou um cachorro, sei lá. Na frente deles tem uma grande mesa de poder hierárquica com um homem branco, adulto, estou sendo irônica, para quem não sabe, que domina todo o conhecimento e sabe tudo sobre o que deve ser feito para que haja justiça no mundo, né? Essa justiça meritocrática que a gente está falando, esse exemplo é um ótimo exemplo de tudo que eu falei até aqui, e ele diz o seguinte para esses animais: bom, vamos fazer uma seleção justa com uma única tarefa. Mas imaginem uma seleção de emprego, uma prova no colégio, né? Subam naquela árvore. Esses animais são a nossa sociedade. E a árvore é uma concepção de sociedade capacitista, normocêntrica e excludente, né? E é isso que pessoas com deficiência passam o tempo inteiro no seu dia a dia. Especificamente sobre o mercado de trabalho, existe uma coisa chamada tabela chá. Tabela de competências, habilidades e atitudes, que a nossa escola também usa. Tem muitas aproximações entre mercado de trabalho e educação. Essa tabela chá, ela está centrada também nas ideias da nossa sociedade capitalista, nas ideias meritocráticas do professor, da figura que a gente viu antes, e nas ideias de que existe uma certa homogeneidade, né? Um perfil ideal de quem a gente deve ser na nossa sociedade, que nós deveríamos subir a escadinha até todo mundo ser, né, esse vencedor na vida, mais evoluído, né, como o nosso branco, hétero, cis, ocidental, etc. E eu busquei nas teorias da administração, como boa antropóloga, entender o que o mundo do trabalho está entendendo como o perfil desse profissional esperado hoje. E eles dizem que é o profissional que tem a habilidade e a competência e o conjunto de conhecimentos em algumas citações que eu estou trazendo abaixo. Vou citar para vocês esse material, né, dos ditos gurus da administração de empresas. Que a tabela chá, na verdade, é o resultado da mobilização de competências, habilidades e atitudes para atingir um desempenho esperado. Vejam que eu tenho algo a ser atingido que é igual a todos. Um caminho, o mesmo caminho a ser percorrido, né? O mercado já espera um modelo, uma habilidade específica. Só aquele conhecimento que é logocêntrico, né? Que é lógico-matemático, que tem algumas qualidades específicas, né? Não valorizando, por exemplo, a inteligência espacial, a inteligência imagética, a inteligência musical, a inteligência narrativa e tantas outras que nós, as humanas, temos. E assim vai. E que pessoas, né, diferentes têm. E por isso recebem tão pouco, né? Pensem no salário de uma professora primária, né, de um poeta, já dizia Cazuza, agora eu não vou lembrar, que a profissão dele é ser poeta e é a mais importante do mundo.
Segunda frase, a valorização da flexibilidade e da capacidade de adaptação em detrimento a respostas padronizadas. Ou seja, que a pessoa tem que, naquela hora, ela que tem que se adaptar ao meio e ela tem que mudar o tempo todo. Agora imaginem, falando aqui de pessoas autistas, que a sua grande maioria se sente muito mais tranquilo, e quem não, mas isso gera doença, gera crise, né? Sabendo com antecedência o que vai acontecer, sabendo quais vão ser suas atividades aquele dia e tal. A padronização ela é muito benéfica para a saúde mental. E a terceira citação, que as pessoas teriam, então, né, que essa capacidade esperada seria uma capacidade do indivíduo pensar e agir dentro de um ambiente particular, supondo uma capacidade de aprender e se adaptar a diferentes situações, a partir da interação com outras pessoas em diferentes contextos, onde ele é o responsável pela construção e consolidação das suas próprias competências, tendo aqui um conceito de autodesenvolvimento como fundamental para o mercado de trabalho hoje. Eu salientei algumas palavras, eu já vou falar quais, mas todas elas têm por trás o que eu estou criticando desde o início, e que é o que a gente tem que mudar, e não mudar as pessoas. A gente tem que mudar as ideias de que somos nós, e apenas nós, que nos adaptamos ao mundo. A gente tem que mudar as ideias de que existe um ideal esperado único para todas as habilidades humanas. Já pensou que chato? Todo mundo, né? Se submeter ao que esperam da gente e não poder construir criativamente a nossa contribuição em sociedade. E a responsabilização do indivíduo, que as teorias sociológicas e antropológicas têm chamado de sujeito autoempreendedor, o autoempreendedorismo, a autoprodução de si e a responsabilização do sujeito. Que pesado isso sobre os seus fracassos e suas vencidões, eu não me lembro agora o nome, seus alcances, enfim. Esquecendo todas as barreiras que nós encontramos diferentemente. A gente não nasce igual, gente. Não enfrentamos os mesmos obstáculos. E daí vem a pergunta, mas então por que eu vou diagnosticar? Para botar na curva do normal? Para botar numa escadinha? E eu trouxe aqui uma baita de uma iniciativa para mostrar que até como é que tem aquele ditado? O inferno está cheio de boas intenções, para mostrar que sem a gente conhecer a perspectiva das ciências humanas, sem a gente escutar autistas adultos, a gente não vai parar de resbalar e escorregar em capacitismo. É impossível. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.